falar sobre mais uma edição Epic Collection Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. Lembrando que esse programa aqui tem o apoio da nossa loja parceira aqui, a Mundos Infinitos, que oferece pra você a melhor experiência de compra de quadrinhos. Sério, você nunca comprou na Mundos Infinitos, vale a pena você conhecer o incrível trabalho que eles produzem ali na entrega, catálogo amplo pra você conhecer. E além disso, você indo aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link pra acessar, por exemplo, a área de alerta de cupons. É um local dentro da Mundos Infinitos que cria cupons personalizados específicos para você, de acordo com o seu padrão de compra, de acordo com aquilo que os algoritmos da Mundos Infinitos entendem que pode atender melhor a sua necessidade nerdística. Então vai aqui na descrição e confere todos os detalhes aí para que você possa comprar na Mundos Infinitos. E bora falar de mais esse trabalho delícia aqui, essa coleção que eu amo tanto, Epic Collection, mais um volume aqui, Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. Tá em tempo de você fazer toda a coleção Epic Collection. Saíram poucos volumes até agora, se eu não me engano são 6, 7 volumes. Você consegue fazer ainda essa coleção. É verdade que a numeração de cada uma dessas edições é uma numeração da coleção, mas você vê que ele deixa até aqui, ó, no cantinho, ó. Tá? Porque esse número 4 aqui, ele é o número de lançamento, mas ele nem é o número da coleção propriamente dito, porque, por exemplo, esse aqui é o segundo volume da coleção do Quarteto Fantástico. Nós já tivemos a publicação de um primeiro, Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, o qual esse aqui é sequência direta. Tá? Você pode conferir aí na tela final ou nos cards aí para você assistir a resenha do primeiro Quarteto Fantástico. Material que foi escrito pelo Walter Simonson, na sua maior parte. Tá? Aqui é legal fazer uma contextualização. A melhor fase do Quarteto Fantástico, a mais aclamada pós o início ali com Stan Lee e o Jack Kirby, é a fase justamente do John Byrne, que a Panini lançou aqui no Brasil em 2 ônibus. Tudo que o Byrne escreveu do quarteto, espetacular, é um dos materiais mais clássicos da Marvel dos anos 80. E aí quem vai assumir o título do quarteto pós-Byrne é justamente o Walter Simonson. E ele faz uma série de mudanças, né? Algumas mudanças muito interessantes, por exemplo, o fato do Ben Grimm, aqui ó, essa capa, você vê que ele tá como coisa, mas isso aqui é uma armadura. O Ben Grimm, durante um tempo, ele voltou a ser, né, ter aparência humana, e a Sharon, a namorada dele, que tinha sido durante um tempo Miss Marvel, ela fica sendo a coisa, né? Ela tinha sido a coisa. Então a gente já vê esse início dessa fase aí lá em Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo. O que nós vamos ver aqui é a continuação. Charlão, posso começar desse aqui? Pode, pode. Ele é sequência direto lá do outro material, inclusive faz referência. Mas você pode começar por aqui que você vai compreender na boa, tá? E você tem a primeira história, o primeiro arco, são vários arcos aqui, não é um só, que é o arco justamente que dá título a essa narrativa. Nós vamos ter uma situação aqui curiosa, onde nós temos as figuras que são pertencentes ao Quarteto Fantástico numa noite tranquila ali, né? Você tem aqui o grande problema na pequena Terra. Você vê que vai acontecendo uma série de eventos estranhos. De repente, os personagens membros do Quarteto Fantástico começam a ter visões. Aqui você vê a Sue, por exemplo, vendo o namoro. E é sempre assim, né? Com aquele crush, né? Então você começa a ver aquele crush e tal. E aí no meio disso acontece uma situação, vamos dizer assim, de sequestro, entre aspas, do Quarteto Fantástico. Essa história vai envolver os Skrulls, né? E eles jogam os Skrulls aqui numa pegada mais bem-humorada em alguns momentos. Essa história, ela é divertida, ela é engraçada também. Ela tem uma proposta um pouco mais cômica do que normalmente a gente vê nas histórias dos Skrulls. E isso vai envolver a Ilha Monstro, que é, digamos assim, controlada pela figura do Topeira, que é um vilão clássico aí da equipe do Quarteto Fantástico. Então, de repente, a gente vai ter o Quarteto Fantástico inutilizado, eles não vão poder agir, e aí a gente vai ter uma convocação. A Sue Richards vai convocar heróis que estavam ali próximos, e aí a gente vai ter a participação de 4 personagens que na época faziam muito sucesso, ali nos anos 90, começo dos anos 90 e tal. Então você tem o Hulk cinza, legal comentar, porque recentemente fizemos aqui a resenha do primeiro ônibus do Hulk, do Peter David, que é justamente o momento que ele tá cinza. Confere aí no card para você assistir essa resenha, deixar na tela final também para você olhar. Tem aqui o Aranha, o Wolverine e o Motoqueiro Fantasma. Engraçado que tem um texto nessa edição que conta que a intenção inicial era colocar o Justiceiro. E o Justiceiro ele vai até fazer uma pequena pontinha aqui, mas ele
ele não participa diretamente da história, vão ser esses 4 aí, e esses 4 vão formar aí o novo Quarteto Fantástico. Eu me lembro muito dessa capa aqui, essa capa é muito icônica, ela saiu em formatinhos da Abril na época, e na minha recordação de criança, essa saga era muito maior do que de fato é. Eu achava que era um arco bem maior, mas não é não. Ele basicamente fecha aí em poucas histórias, acho que 2 histórias ele já fecha. E ele tem uma coisa que é maluca que o Simonson faz com maestria, que é juntar vários elementos diferentes. Ele junta o Quarteto Fantástico, aí tem esse novo Quarteto Fantástico, mistura isso com o Topeira, mistura isso, aparecem os Skrulls, e tem os monstros, tudo na mesma história. Aqui são 3 histórias, na verdade, né? São 3 histórias aqui que vão compor esses personagens todos. E ele consegue, claro, ele não vai dar um grande desenvolvimento para cada um dos 4 personagens aqui, pro Motoqueiro Fantasma e tal, por aí, mas ele dá um desenvolvimento bastante satisfatório, né? E coloca os 2 coisas aqui, o Ben Green ainda com essa armadura, tá? E a Sharon como coisa, e eles vão pro quebra-pau aqui. Cara, essa história é bem divertida, ela é bem divertida mesmo. Ela testa os poderes aqui dos personagens e coisa e tal. Daí a gente tem alguns arcos aqui, algumas histórias que elas funcionam meio que isoladamente. Aqui você tem um dos primeiros Guardiões da Galáxia, Águia Trovejante, acho que é isso. Um dos primeiros Guardiões da Galáxia, né? Você pensa que é com o Rock Raccoon ali, não é. A gente vai ter uma história aqui também dessa personagem, que é uma personagem que tem poderes aí, que tá ligada a essa coisa dos Guardiões da Galáxia. É um material que ficou meio perdido, digamos assim, dentro da cronologia da Marvel para os nossos dias. Ela ficou por essa época e a história meio que não se conecta muito. Depois a gente vai ver histórias aqui envolvendo o Império Skrull e tem algumas revelações muito boas nesse material, especialmente para quem acompanhou desde lá dos ônibus do Quarteto Fantástico. Eles aqui pegam uma coisa, não vou falar para não dar spoiler, mas eles pegam um elemento que tinha surgido, uma situação que causou arrepios nos leitores, tá? Que tá lá na fase do Bird, isso tem a ver com a equipe, com a família aqui do quarteto, vamos dizer assim. Ele pega aquele elemento e revela, né, uma nova situação que vai mudar o jogo aqui dentro das relações familiares. Eu não posso explicar porque realmente é um spoiler gigantesco, não posso falar mais, tá? Mas essa edição aqui, ela conta com essa situação. A gente vai ver aqui também o Destino. Destino ele vai aparecer, mas tem mistérios em torno da figura do Destino que ultrapassam aí até a nossa compreensão. Você tem alguns momentos aqui do Coisa bem mais poderoso. Lembra que ele aparece, por exemplo, lá na fase do Hulk do Peter David. A gente vai ver esse Coisa, que é uma coisa que ele tem essas pedras mais pontiagudas e ele fica mais forte, né? Ele tá aparecendo aqui, ó. Justamente o Ben Green aqui, ele volta a ser o Coisa, né? Eu acho que isso não chega a ser um spoiler, mas aqui ele vai voltar a ser o Coisa, propriamente dito. E a gente tem uma história aqui, é uma história maluca. Essa história você tem que ler com muita paciência e talvez até voltar alguns pontos, porque o Simonson fez um negócio aqui muito diferente, que é uma história em que Reed e o Vundum, eles estão lutando no tempo. Então você vê que eles saltam pra lá, saltam pra cá, e aí explodem e voltam no passado e tal. É uma história bem complexa, uma amarração bem complicada até. Você tem que ler com bastante atenção esse trecho aqui e até voltar para compreender bem qual foi a proposta. É uma proposta inusitada, diferente. Realmente ele conseguiu fazer uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado em quadrinhos de super-heróis, né? Deve ter dado um trabalho desgraçado para fazer esse roteiro aqui, essa construção. Mas é uma história interessante por esse confronto aí diferente, um confronto espacial, espaço-temporal, vamos dizer assim, né? Tem uma história aqui em que o quarteto vai ficar preso no espaço também, aí eles vão enfrentar aqui o Davos. Devos, que eles vão enfrentar, é um novo vilão aí que vai fazer parte do quarteto, e há mais brincadeiras aqui com enquadramentos, com as ideias bem legais, tá? Vamos avançar mais um pouco aqui pra gente ver outras narrativas. Vai ter essa história é bem bonita, essa história vai envolver especialmente o Coisa, né? Enfrentando aí o Destruidor, que é o cara lá da gangue da demolição. O Ben vai lá na rua Yancy, que é a rua onde ele cresceu, né, e tal. Ele vai ver ali a galerinha dele
E aí ele tá passando por um mal bocado, o Ben tá passando por uma dificuldade muito grande, assim, dá dó do Ben, cara. Você vai lendo e você vai, cara, que triste isso. E aí ele vai esfriar a cabeça, ele vai lá no seu antigo bairro, e aí o Destruidor chega e, pô, eles têm um quebra-pau aqui. A história é triste, cara, tem momentos melancólicos nessa história aqui. Inclusive nós teremos duas histórias aqui envolvendo a figura esses personagens da rua Yancey, vamos dizer assim. Aí a gente tem no meio aqui do encadernado, engraçado isso, nós temos alguns textos, inclusive umas pin-ups aí dos principais vilões da galeria do quarteto. Blastar, lembra do Blastar? Ele aparece lá no ônibus do John Byrne. Se eu não me engano, o Blastar é criação do Byrne, posso estar enganado, mas ele aparece lá, ele era um monarca de um planeta e tal, e aí ele foi renegado, e aí ele começa a lutar contra o quarteto, porque o quarteto teve a ver com isso, claro. O Aniquilador, famoso vilão, esse aqui não precisa nem falar, né? Victor Von Doom, que é um dos maiores vilões do universo Marvel. Mais algumas histórias aqui. A gente vai ter depois aqui uma história que vai envolver o Victor Von Doom, tem alguns mistérios aqui, isso é bem desenvolvido ao longo de todo esse encadernado. Sobre a história do Victor Von Doom aí, tem um mistério envolvendo de últimas batalhas e tal. Na verdade, a gente sabe o seguinte, esse material aqui, o Simonson, ele quis... Vamos ver se eu consigo te explicar isso. O Simonson quis desfazer algumas coisas que o Byrne fez. É isso, ele quis colocar o Quarteto Fantástico numa outra circunstância, numa outra posição. Ele discordava de algumas coisas que o Byrne tinha feito na fase dele. E eu acho que ele consegue fazer isso bem. Aqui nós temos uma história em que o Johnny e o Ben ficam numa ilha. E parece que vai ficar tudo certinho com eles, mas essa coisa não dá tão certo assim. É uma história divertida também. E aqui nós temos uma outra história, no momento em que o Ben vai lá na rua Yancey. Aí ele vai ajudar um velho amigo dele. O filho desse cara tá envolvido com alguns criminosos e tal. E o Ben vai procurar ajudar o garoto, só que, para variar, as coisas não são tão simples assim. É uma história bacana também, que mostra... O Ben é um personagem muito carismático, né? Ele é um personagem muito legal, assim, e essa história é bem legal também, bem divertida, é uma história bonita também. Esse quadrinho tem isso, ele tem histórias... Ele tem uma dose muito boa também de drama. São histórias bem super-heróicas, com bastante ação, bastante ficção científica. Essa história, por exemplo, do Franklin é bonita também. É uma história bem bonita, mas eles conseguem desenvolver aqui, o Simonson conseguiu desenvolver elementos de conexão entre vizinhos, entre amigos, entre familiares. Ele consegue botar uma saudável dose de drama nas histórias, que o termo não é bem correto, mas humaniza os personagens. Você consegue se afeiçoar mais aos personagens, tem uma profundidade. Não é só porrada para todo lado, não é só um massaveísmo vazio. Ele experimenta, ele faz alguns experimentalismos aqui. Por mais que seja uma história mais complexa, que vai até quebrar o seu fluxo de leitura, porque você não está esperando, né? E aí você vai ler isso, algumas pessoas vão inclusive ignorar essa história, certamente, porque ela destoa realmente do que vinha acontecendo, porém você percebe aqui algo importante, que é a busca por uma originalidade. O Simonson não está simplesmente fazendo mais do mesmo, ele consegue fazer um bom feijão com arroz aqui, mas ele também testa novas possibilidades com coisas que são pertinentes aos personagens. Cara, fazer uma luta entre o Reed e o Victor, eles saltando no tempo, isso é Quarteto Fantástico raiz no final das contas, né? Quarteto Fantástico assim na sua essência, que é essa coisa de ficção científica, essas maluquices, ele consegue trabalhar isso. As crises familiares são bem trabalhadas, tem mistérios aqui que são bem desenvolvidos e tem doses de humor, como eu elenquei ali, especialmente no primeiro arco aí do novo Quarteto Fantástico. É uma história engraçada, você dá risada, com muita ação, mas até as expressões aqui em alguns momentos dos personagens aqui, né, os desenhistas que trabalham na série, deram um aspecto um pouco mais engraçado aqui para os personagens. Então é um material, cara, assim, na minha opinião, de alto nível quando se trata de diversão. Se eu tivesse que optar, eu gostei até mais desse aqui do que do primeiro, tá? Que eu já gostei bastante. Eu já gostei bastante do primeiro, mas esse aqui eu gostei ainda mais por ter todas essas nuances, segredos revelados, né? Tem uma série de coisas legais aqui.
nessas mais de 400 páginas, 500 páginas, 504 páginas, uma fase sensacional do Quarteto Fantástico. Ó, recomendo demais mesmo, material muito divertido, muito bem escrito, muito bem desenhado, combina legal ali elementos diferentes, doses diferentes, né, com temperos interessantes aí, de profundidade dos personagens, de análise dos personagens, especialmente o Ben. Ben Grimm, ele é muito trabalhado. O Ben Grimm e o Johnny Storm são dois personagens que são muito trabalhados ao longo dessas páginas aqui. Vale cada centavo, hein? Curti demais. E é o seguinte, você vai aqui na descrição para aproveitar e comprar aí na loja Mundos Infinitos. Você já pode comprar as duas Epic Collections aí. Você vai receber na sua casa com todo capricho, com essa experiência maravilhosa que a Mundos Infinitos oferece para você. E vai poder ler numa tacada só Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo e na sequência Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. Shailon, preciso comprar uma das duas. Posso começar por essa? Pode começar por essa, você vai conseguir compreender. Depois você lê a outra e vai fazer sentido na sua cabeça, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme do seu coração. Tchau, tchau.